Então, falamos de duas ordens, do pertencimento e também da hierarquia dentro do sistema familiar. E além dessas duas ordens, existe ainda uma terceira ordem que atua dentro dos sistemas. Essa ordem diz respeito à necessidade de equilibrar o dar e receber nas relações de troca. Então, nós nos deparamos na vida com dois tipos de relacionamento, basicamente. Relacionamentos entre pessoas de hierarquia diferente, né? Ou seja, uma maior e uma menor, por exemplo, pais e filhos, professores e alunos, patrão e empregado, mestre e discípulo, enfim, são relacionamentos onde existe um maior que dá e um menor que recebe, e o que esse menor recebe, ele não vai retribuir ao maior, ele vai passar isso para frente. Até porque o que recebemos nessas relações são coisas impagáveis. Então, dos nossos pais nós recebemos a vida, recebemos os primeiros cuidados, a educação, o sustento, não tem como retribuir algo à altura. E eles também não esperam de nós essa retribuição. Eles esperam de nós respeito, reconhecimento, gratidão. E quando nós lhes damos netos, né, isso também faz com que nós temos uma ascensão em nível dentro da família, né, porque é uma forma de ter passado a vida para frente. Mas algumas pessoas não têm filhos e isso, ok, está bem. Eu passo para frente a vida que eu recebi, por exemplo, através da minha profissão e de todas as formas que eu contribuo com a vida. Quando eu ajudo alguém, quando eu ensino alguém, quando eu realizo algo através da minha profissão, é uma forma de passar a vida para frente, a vida que eu recebi. Professor e aluno é a mesma coisa. Quanto vale aquela pessoa que me alfabetizou? Aquilo é impagável, ele mudou a minha vida com isso. Quem me ensinou uma profissão e assim por diante. O patrão e empregado também, embora tenha uma troca ali pela remuneração, mas aquele que me oferece um lugar para que eu possa desenvolver os meus talentos e um lugar para que eu possa expressar os meus talentos, isso também tem uma condição impagável. Mas existe um outro tipo de relacionamento que ele é entre pessoas do mesmo nível hierárquico, pessoas de diferentes origens com a mesma importância. Um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo, é onde isso mais se mostra, né? São duas pessoas de origens diferentes, mas que têm a mesma importância. E nesse tipo de relacionamento existe uma necessidade de que haja um equilíbrio entre o dar e receber. Então eu faço algo por alguém e quando eu faço isso, e esse algo não precisa ser propositalmente algo material, né? Pode ser de várias formas, né? Eu posso fazer algo de forma material para alguém e receber algo em atenção, em carinho, em disponibilidade, em incentivo, enfim. As moedas de troca, elas são as mais variadas possíveis, desde que elas sejam contabilizadas e reconhecidas. Então, eu faço algo para alguém e esse alguém que recebe esse algo, ele sente automaticamente uma pressão no sentido de me retribuir algo. E porque se alegrou com aquilo que recebeu, ele também me faz algo e algo que novamente me pressiona e motiva a fazer algo pelo outro. E quanto mais essa troca cresce, mais a relação se aprofunda em vínculo, né? No entanto, às vezes essa troca ela entra em desequilíbrio. Às vezes eu faço pelo outro mais do que o outro pode retribuir ou mais do que o outro suporta receber. Ou ainda, muitas vezes, com a melhor das intenções, eu faço pelo outro e não permito que o outro faça por mim. E faço isso com amor, com a melhor das intenções. Eu cuido, ajudo, proporciono, faço, e quando o outro quer fazer algo por mim, eu digo, não, eu não preciso, faça por você novamente, eu estou aqui ainda. Só que isso faz com que em uma relação que é entre iguais, crie agora um desequilíbrio, tem um credor e um devedor. Aquele que se sente devedor, ele tem a sensação de que ele precisa de algo do outro porque lhe faz falta e não tem nada dele que faça falta ao outro.
Então ele fica com uma sensação constante de débito que ele não consegue saldar, e isso é muito desconfortável. E aquele que está na condição de credor, ele tende a se sentir inocente em relação a quaisquer das dificuldades que essa relação possa estar vivenciando. Então, nos relacionamentos afetivos, isso é muito notório. Por exemplo, olha, eu só faço, cuido, ajudo, proporciono se temos um problema, não é por minha causa, é por causa do outro. Porque eu estou sempre fazendo de tudo, é assim que nos sentimos, totalmente inocentes. E quando esse desequilíbrio se acentua muito, muitas vezes alguns relacionamentos não suportam essa pressão. E muitas vezes as pessoas se afastam, apesar de se gostarem, de quererem ficar juntos, por conta desse desequilíbrio que, por um lado, diminui o outro e, por outro lado, faz com que eu não consiga ver como o outro está, como está em relação às suas necessidades, às suas queixas e às suas demandas, porque me sinto inocente. Bom, esse é um en passant por essas 3 ordens que norteiam o trabalho de constelação. Dá para falar dias sobre isso, é um assunto muito vasto, né? Essas 3 ordens não tem nada de miraculoso nelas, são ordens triviais do dia a dia, que se colocarmos atenção podemos observar isso acontecendo, mas nós vemos os efeitos disso nas relações familiares quando elas estão em desordem, quando elas não estão sendo respeitadas. E nós vemos também como muitas soluções e muita toma de consciência acontece quando é possível restabelecer a ordem dentro do sistema. Agora, na prática, como o trabalho de constelação funciona? Como ele acontece? Então, esse trabalho de constelação ele pode acontecer de 2 maneiras. A maneira principal é em uma vivência com pessoas, em uma dinâmica de grupo, onde aquele que vem procurar ajuda para uma questão, ele, a partir de expor essa questão, ele escolhe dentro de um grupo de pessoas desconhecidas e que não sabem nada sobre ele escolhe aleatoriamente pessoas que vão representar o contexto da questão, as pessoas que estão envolvidas com essa questão. Então, por exemplo, se eu trago uma questão de relacionamento, eu vou escolher uma pessoa para me representar, uma pessoa para representar minha parceira, filho, se tenho aquele contexto do sistema. E uma vez que essas pessoas são escolhidas, são posicionadas pelo dono da questão dentro de um espaço, elas podem sentir sensações, movimentos, impulsos, emoções que fazem parte daquele sistema familiar. Elas têm acesso a essas informações. E essa dinâmica nos revela o que está em desordem, qual é o pano de fundo da dificuldade e quais são os possíveis passos para reorganizar isso. Por exemplo, dentro dessa questão que coloquei de um relacionamento de casal que está em dificuldade, às vezes uma pessoa diz, olha, eu estou em dificuldade no meu relacionamento, estamos quase nos separando, eu não consigo encontrar uma solução porque o outro faz isso, faz aquilo. Geralmente a questão chega dessa forma. Então, olhamos para isso. Muito bem. Posicionamos o casal, representantes para o casal, e às vezes nós vemos que aquelas pessoas, elas não se olham. Às vezes aquele que diz que o outro está assim, está assado, quando nós posicionamos isso, essa pessoa olha para uma outra direção. Então, ela que está se queixando do relacionamento, na verdade, ela não está disponível para esse relacionamento. Ela está sendo atraída por uma outra questão do seu sistema inconscientemente, que faz com que ela não esteja disponível para esse relacionamento. E como isso não é consciente, é claro, nós acusamos o outro, nós culpamos as circunstâncias, porque nós não podemos ver a nossa indisponibilidade. Então, a partir daí, nós vamos compondo a dinâmica até chegar nas raízes dessa questão e dar os passos para reorganizar isso. Então, essa é uma das maneiras que esse trabalho acontece e é a principal maneira.
A outra forma é em atendimento individual, né? Nesse atendimento individual nós usamos alguns recursos para trazer à luz a imagem interna que a pessoa tem sobre o seu contexto de dificuldade. Então, posicionamento de bonecos, de papéis no chão ou coisas assim. Bom, e como que isso pode vir à tona? Como que alguém que nunca me viu na vida pode sentir algo que tem a ver com a minha história? Como é que isso funciona? Isso faz parte de um fenômeno, e por isso que é uma terapia fenomenológica, que acontece dentro de um campo morfogenético. Esse campo morfogenético ele é um campo energético de memórias, um campo que contém essas memórias da nossa família. Esse é um estudo que vem da biologia, que foi descoberto por um biólogo inglês que chama-se Rupert Sheldrake, e que mostra que tudo aquilo que acontece em relação a um grupo fica registrado dentro de um campo de memória e que também os membros desse grupo eles são alimentados com informações desse campo de memória da espécie ou do sistema. Então, por exemplo, dentro da biologia, que uma árvore ela não contém na sua semente todas as informações para se tornar uma árvore e dar um determinado fruto, mas que aquela semente tem uma conexão com um campo de informações que a alimenta com as informações necessárias para que ela cresça e produza aquele determinado fruto. E assim funciona também com os humanos, né? Então, tudo que um dia aconteceu na nossa história, na nossa família, está disponível dentro desse campo de memórias. E quando eu, que tenho uma questão legítima e quero olhar para isso, posiciono essas pessoas, eu dou permissão para que se acesse essas informações. E a partir daí, nós podemos olhar para algo que está velado em relação às minhas dificuldades. Então, nesse sentido, nós conseguimos chegar a soluções, a questões, a organizações, na maior parte das vezes, muito mais rápido do que em uma terapia tradicional analítica, onde eu teria que falar sobre o assunto e se tornaria muito mais difícil porque eu vou ter que falar sobre algo que eu desconheço, algo que é inconsciente. Então o caminho seria muito mais longo. E através da dinâmica das constelações é possível trazer isso à tona de forma muito mais breve. Isso funciona também para uma questão de empresa. Às vezes uma empresa está vivendo uma dificuldade hoje entre os sócios, uma dificuldade financeira, e tem lá consultores, tem pessoas tentando encontrar soluções, e às vezes a origem disso está lá na fundação da empresa, na maior parte das vezes, como ela surgiu. O que estava em desordem lá no início da sua história e que às vezes vem reverberando e está se mostrando 20, 30 anos depois da história dessa empresa, principalmente quando se trata de empresas familiares. Então, o método das constelações, ele é um trabalho muito interessante de toma de consciência e que não se limita só à área terapêutica, porque é uma maneira de olhar para a vida e para as relações humanas que se aplica a todas as áreas. E principalmente uma maneira que busca solução e que busca paz, né? E que nos proporciona aprender maneiras diferentes de solucionar nossas questões. Então, como dizia Bert Hellinger, não? Na maioria das vezes, você não precisa de um novo caminho, você precisa caminhar diferente. E isso é o que a dinâmica de constelação nos proporciona muitas vezes. O entendimento de uma nova possibilidade para conduzir a nossa vida. E isso nos torna possível a partir do momento que nós conseguimos incluir aqueles que estavam excluídos e esquecidos dentro do nosso sistema, e principalmente quando nós saímos de uma postura de crítica, de vítima e principalmente de acusação. Quando nós dizemos sim ao que é, sim ao que nos trouxe até aqui, e agora começamos a pensar para onde queremos ir. Então é um trabalho de um crescimento interno muito interessante,
muito gratificante e que proporciona e tem proporcionado harmonia e soluções em várias áreas dos relacionamentos humanos. Bem, acho que já falei o suficiente para começar essa conversa. Foi um prazer estar com os senhores, mesmo que de forma virtual, e eu fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou, eventualmente, até fazermos uma live para que eu possa responder a essas dúvidas, né, ao vivo, ok? Então, senhores, tudo de bom, felicidades, até uma próxima oportunidade.